Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Pai Santo, mais uma vez, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos, fale conosco mais uma vez através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco, que estejamos atentos, não somente de olhos e ouvidos, mas de mente e coração, Senhor Deus, para Te ouvir, mas não somente ouvir, a praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 O título de hoje é Perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça. Este é mais um dos grandes dilemas do cristianismo, não é verdade? Você está fazendo certo, está fazendo o que é correto e mesmo assim é perseguido. Você está fazendo o que é bom, está fazendo o que é certo e mesmo assim você está sendo perseguido. É um dilema. E quando a Bíblia diz que bem-aventurados são esses, a coisa fica ainda pior. Porque bem-aventurado significa abençoado, feliz, muito feliz. Bem-aventurado significa feliz. Então você está dizendo, aliás, o Senhor Jesus está dizendo que você será feliz, muito feliz, porque você vai ser perseguido. Perseguido. Parece que não faz sentido. Associar perseguição e felicidade não faz sentido. É contraditório. Parece ser, mas não é. Assim como os últimos serão os primeiros. Ou aquele que perder a sua vida por mim, viverá, achá-la-á, em outras versões. Parece que não faz sentido. E não faz mesmo. Se olharmos com os olhos carnais para essa promessa. E ainda mais, olhos carnais e hipócritas. Se olharmos com esses olhos, não vamos entender essa bem-aventurança. Essas afirmações, nos levam então a pensar, quanto mais a igreja é perseguida, mais fiel ela será, né? É? Não. Na verdade é o contrário. Não é quanto mais a igreja é perseguida, mais fiel ela será. É, quanto mais a igreja é fiel, mais perseguida ela será. Porque a igreja que não é fiel à palavra não precisa ser perseguida. A igreja que não é fiel à palavra não precisa ser destruída, porque ela já está destruída. Porque ela tirou a palavra do centro. Ela tirou o Senhor Jesus do centro do púlpito. Essa igreja não precisa ser perseguida, porque ela já é do diabo. Essa igreja não precisa ser perseguida. A igreja perseguida é aquela que é fiel à palavra do Senhor. Crente, se você está sendo perseguido, dê glórias a Deus, porque é porque você tem sido fiel à palavra. Tem sido assim na história de todo o povo de Deus. Tem sido assim. Antes da terra prometida veio o quê? Deserto.
José, antes da casa de Potifar e do poder, veio o quê? Poço e prisão. Davi, antes do reinado, veio perseguição e o perigo de morte. Para o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da coroa, veio a cruz. Sempre, sempre. Então não acha que vai ser fácil. Eu já disse isso aqui e repito. Se você diz que é crente e sua vidinha está indo muito normalzinha, cuidado. Alguma coisa está errada. Não estou falando para você sair por aí batendo no peito e procurando problema, não. Problema, ó, quem quer problema aí, pode me dar. Eu quero. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, não se acomode. Esteja alerta, esteja atento. Esteja atento. Não se acomode. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o mundo lá fora não te odeia porque você é crente. O mundo lá fora ele não te odeia porque você é crente. Sabia? O mundo lá fora te odeia quando ele começa a ver Cristo refletido na sua vida. Porque falar que é crente é fácil. Viver essa vida cristã é que é o difícil. Então, se você sai daqui e fala que é crente, é uma coisa. Agora, se você sai daqui e vive uma vida de crente, o mundo vai te odiar. Porque não faz sentido. Para eles não faz sentido. Veja o que João disse em João 15, de 18, desculpa, o Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse em João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Por isso o mundo os odeia. Como eu tenho dito para você, desde o início dessa caminhada, dessa escalada nas bem-aventuranças, nós precisamos encarar essas bem-aventuranças como um grande desafio nas nossas vidas. Porque é um desafio, assim como o desafio da caminhada. A palavra que eu queria semana passada, Márcia, que a gente ficou falando que era corda, era grama, era o mosquetão. Que é aquele negócio forte, que segura o peso mesmo. É isso. Quando você vai para uma escalada, você se prepara. Você pega a corda, pega a sua bota, pega o capacete, pega a luva, pega tudo, pega o mosquetão. Lembrei do nome, bendito mosquetão. Né? E aí você vai para a escalada. Porque se você não estiver preparado, se você não estiver com as ferramentas certas, do que vai adiantar você começar uma escalada? Você não vai dar o primeiro passo. Ou se der, você vai parar por ali, porque você não vai ter coragem de continuar. É assim a vida cristã, é assim como nós temos que encarar as bem-aventuranças. Por isso que eu disse que o primeiro passo da escalada nas bem-aventuranças com o Senhor Jesus Cristo é humildade. Não sou eu que digo, é o Senhor Jesus que disse. É o próprio Senhor Jesus que disse. Então vamos olhar de outra forma. Hoje nós estamos falando da última bem-aventurança. Nós estamos falando que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça, ok? Então vamos olhar de uma forma, de trás para frente, para vocês verem como uma coisa está ligada à outra. Uma coisa é como se tivesse tudo entrelaçado, é um passo depois do outro, é um passo depois do outro, é um passo depois do outro, é vivendo, crescendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, amém? Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não queira da primeira bem-aventurança pular para a quinta, porque não vai dar certo. Não queira pular a primeira e ir direto para o segundo passo, porque também não vai dar certo. Não queira ser perseguido antes de ser humilde. Não queira ser perseguido antes de chorar pelo seu pecado. Não queira ser perseguido antes de começar a pregar o evangelho e viver o evangelho que você está pregando. Desculpa, Neuza. Ok. Então vamos olhar agora de trás para frente. Tá bom? A bem-aventurança está diretamente ligado à outra. Olha só. Se queremos ser, aliás, se queremos, não, ninguém quer, né? Mas se seremos perseguidos, só seremos perseguidos se formos considerados pacificadores, filhos de Deus. Nós só seremos pacificadores se a gente confrontar o pecado. Daí vai gerar perseguição.
Nós só seremos pacificadores se formos puros de coração, porque somente o puro de coração confronta o pecado. Somente o puro de coração é que consegue ser misericordioso. Somente o misericordioso tem fome e sede de justiça. Nós só teremos fome e sede de justiça quando formos mansos, submissos à vontade de Deus. Nós só conseguiremos ser mansos e submissos quando chorarmos pelo nosso pecado. E nós só choraremos pelo nosso pecado quando formos humildes de coração. Vocês estão vendo? Eu fiz o processo inverso. Que cai onde? Na mesma coisa. Na mesma coisa. Nós só conseguiremos isso se realmente tomarmos, não somente posse dessas promessas que existem aqui. Aí, quer tomar posse da promessa? Toma essa aqui então. Ó. É um tal de tomar posse da promessa? Toma posse dessas promessas aqui então. Quer ser bem-aventurado? Quer ser abençoado? Tome posse dessas promessas. Seja humilde. Chore pelo seu pecado. Seja pacificador. Seja manso. Então, aí as coisas acontecem. Mas, aí nós estamos falando de perseguição. Verso 11. Por minha causa vão te insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Primeira perseguição, perseguição da língua. Ei, língua. Ei, língua. Segunda perseguição, verso 12, fala da perseguição dos profetas. O que aconteceu com eles? Eles foram mortos. Eles foram mortos. É a perseguição da carne, propriamente dita, do físico. Vejam bem, a Bíblia, ela nos ensina que Jesus é o príncipe da paz. Amém? Isaías 9:6, Jesus é o príncipe da paz. Mas a Bíblia também nos diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Concordam? Que bom, que está na Bíblia. João 12:31, João 14:30, 2 Coríntios 4:4. Está lá, façam nota aí. João 12:31, João 14:30, 2 Coríntios 4:4. Diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, nós não podemos nos espantar quando sofremos todo tipo de perseguição e calúnia. Porque todas as vezes que a igreja andou e andar junto com Cristo, sofreu e vai sofrer hostilidade do mundo. Todas as vezes. Os apóstolos, eles entenderam isso no relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41. Em Atos dos Apóstolos 5:41, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles saíram alegres pelo fato de terem sido humilhados pelo nome de Jesus. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós não podemos esquecer de algumas coisas. Atenção, existem alguns tipos de sofrimentos que não estão e não devem, não podem estar incluídos nessa bem-aventurança. Amém? Não vai achando agora que você pode sair fazendo o que você quer, que você vai sofrer, que você está falando que está sofrendo por Deus, não. Pelo nome de Cristo. Quando buscamos fazer o mal, quando escolhemos fazer o errado, quando escolhemos o pecado, quando escolhemos andar torto, nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. Amém? Amém? Você acredita que um presidiário pode vir a entregar a sua vida para Jesus? Um assassino pode entregar sua vida para Jesus? Um estuprador, misericórdia, mas pode vir a entregar sua vida para Jesus? Isso vai tirar ele da cadeia? Ele continua sofrendo as consequências do pecado dele. Ele pode ser um homem regenerado? Pode. Ele é salvo? É salvo. Ele é perdoado?
Sim, mas ele continua sofrendo as consequências do pecado dele. E o crente? Não, mas espera aí, comigo não funciona assim. É exatamente assim que funciona. Você continua sofrendo as consequências das suas escolhas. A igreja, ela hoje, em pleno século 21, a igreja não está só sendo perseguida por causa da sua fidelidade com a palavra. A igreja fiel é perseguida e a igreja que não é fiel é motivo de chacota. É motivo de piada. É motivo de todo tipo de adjetivos que você queira colocar. Então, se eu digo que eu estou sofrendo por causa do Senhor Jesus, ou pela causa do Senhor Jesus, pela causa do Evangelho, amém. Amém por isso. Mas, se estamos sofrendo por causa das consequências dos nossos atos e escolha, isso já é outra coisa. Que não saiamos por aí culpando a Deus e aos outros, aos irmãos. Porque a culpa é somente sua. E quando a gente ouve, mas eu fiz por sua causa. Já conversou, já foi aconselhar, eu já aconselhei, né, alguns, mas já aconselhou alguém que está com problema no casamento? A culpa é de quem? Claro, tem que ser, que não seja minha, né? A culpa tem que ser do outro. Se não é do outro, é no mínimo de alguém. Foi por causa de alguém, não é por minha causa, nunca é. Nunca é. Para vocês solteiros, tem solteiro aqui, gente? Tem uns solteiros aí, tem uns gatos pingados solteiros aí. Tem? Todo mundo casado, já, graças a Deus, tem uma solteira ali. Deixa eu ver. Tem mais um ali também. Solteiros, preste atenção. Preste atenção. Você não casa para ser feliz. Se você já está achando que você vai casar para ser feliz, esquece casamento, faz igual o Paulo, faz o voto do celibato. Não faça isso. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Então para com esse negócio de eu casei para ser feliz. Porque você não vai ser... Viu, amante? Você casou para ser feliz? Não, aí ela já aprendeu, tem só 3 meses de casado. Né? Nós casamos para fazer o outro feliz. Só que nós casamos para botar a culpa no outro também. Essa é a parte boa. Né? Essa é a parte boa. Eu fico bravo por causa do outro. Eu fiz isso, aquilo por causa da outra. Eu fiz aquilo, outro por causa dessa bênção que dorme na mesma cama comigo. Gente, a culpa é sempre do outro. Nós precisamos encarar os nossos erros, as nossas falhas de frente. No espelho. Lembra do espelho? Lembra do espelho? Eu já contei isso, vou contar de novo. Um pastor um dia, pregando para a sua congregação, a congregação estava apática, a congregação estava literalmente dormindo. O pastor então falou assim, quer ver eu chamar a atenção desse povo? Domingo que vem, meio-dia, quero todo mundo aqui na igreja que vocês vão ter uma surpresa. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Gente que não aparecia na igreja fazia 3 anos. Ouviu a notícia e falou, rapaz, o pastor vai fazer uma surpresa. Será que ele está indo embora? Em nome de Jesus? Será que ele vai dar a carta de demissão? O que está acontecendo aqui? Quando as pessoas começaram a chegar na igreja, tinha um caixão. Em frente ao púlpito. Em frente ao púlpito tinha um caixão. E todo mundo começou a ficar, meu Deus, quem morreu? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Quem morreu? Quem morreu? Aí o pastor mandou fazer uma fila e falou, agora você vai lá e olha quem está lá no caixão. As pessoas vinham, olhavam e saíam chorando. As pessoas vinham, olhavam e saíam chorando. Adivinha? Dentro do caixão tinha um espelho. E aí ele pregou. Essa pessoa morta que está aí dentro é você. Essa pessoa morta que está aí dentro é o tipo de crente que você tem sido. É assim que nós devemos pensar. É com esse tipo de pensamento que nós devemos viver se nós
quisermos verdadeiramente ser perseguidos. Tá bom, deixa eu perseguir de lá, mas se nós quisermos ser bem-aventurados. É difícil esse negócio de querer ser perseguido, né? Difícil. Ok, quem são então os perseguidos? Levanta a mão aí e fala, quem é o perseguido? Eu vi uma mão aqui? Não? Ah, não, coçaram. Fizeram assim, ó. Falei, eita. Sabe quem são os perseguidos? São esses aqui que eu falei, os bem-aventurados descritos dos versos 3 a 9. Esses são perseguidos. Os bem-aventurados que estão descritos dos versos 3 a 9 são os perseguidos. Consegue enxergar a diferença aqui? Olha a diferença. Você nasceu para vencer. Viu? Você nasceu para vencer. Você é cabeça, não é cauda. Você é importante para Deus. Você. Tudo centrado no homem. Tudo centrado no homem. Tudo centrado no homem. O que é centrado no homem leva à ruína. Quando o culto for centrado no homem, saia dessa igreja. Não entre mais. É tudo acerca do Senhor Jesus Cristo. É tudo acerca do Senhor Jesus Cristo. É tudo acerca do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória somente dele. Vocês estão vendo? Estão vendo a diferença? Olha a diferença desse homem que o próprio Jesus disse que dentre homens, aliás, dentre mulheres, não nasceu nenhum outro igual. Quem é esse? João Batista. Enquanto outros estão falando, você é importante, João Batista disse em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. E essa pergunta, ou essa frase veio depois de uma pergunta. João, não te importas que os seus seguidores estão agora seguindo a Cristo? Porque os discípulos de João o deixaram e foram seguir a Cristo. E ele disse, eu vim para anunciar o Messias. Portanto, é importante, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é necessário. Esses serão perseguidos. O que aconteceu com João? Por quê? Porque ele foi pacificador. Porque ele foi pacificador, o que ele fez? O que ele fez? Confrontou o pecado. Só o rei. Né? Ele confrontou o pecado. Por que ele confrontou o pecado? Porque ele entendeu que ele tinha que ser manso. Porque ele entendeu que ele tinha que chorar pelo seu próprio pecado, pelo pecado dos outros. Por quê? Porque ele teve fome e sede de justiça de Deus, do próprio Senhor Jesus. Porque ele foi humilde de espírito. Ele foi pacificador e ele foi perseguido. E por que vocês serão perseguidos? Quem são os perseguidos então? Os descritos dos versos 3 a 9. Por que eles serão perseguidos? Por causa da justiça. Por causa da justiça. Nós não podemos achar que estamos sendo perseguidos somente quando quebramos ou desobedecemos uma lei, ou quando negociamos os nossos valores cristãos. Seremos perseguidos justamente porque estamos fazendo o correto. É disso que se trata essa bem-aventurança, gente. Quando o patrão diz para você minta, você diz não minto. Quando o patrão diz, fala que eu não estou, você fala, está aqui, mas não pode atender. Não, ele está aqui, não, mas eu falei para você falar que eu não estou, mas você está. Eu só estou falando que você está ocupado. Está aqui, mas não pode atender. É quando o seu contador ou sua contadora te orienta para você sonegar imposto, para você não ficar dando dinheiro para a rainha. E você diz, não, eu vou pagar porque é meu dever. É meu dever. Quando seus amigos e familiares te rejeitam por causa da sua conduta reta, esse talvez seja o pior deles. Quando a sua própria família, quando os seus te rejeitam por causa da sua conduta reta. Mas deixa eu dar um encorajamento para vocês. Olha o que Tiago 4,4 diz. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus.
De quem que você quer ser amigo? Então trata de causar inimizade no mundo. Trata de começar a causar inimizade no mundo. Cristo em nós é igual rejeição do mundo. Cristo em nós é igual rejeição do mundo. Verso 12. Alegrem-se, regozijem-se. Não é que nós estamos nos alegrando no sofrimento em si, mas nós temos que nos alegrar na causa do sofrimento, que é o próprio Senhor Jesus. Eu não vou ficar alegre porque eu estou sofrendo. Eu vou ficar alegre porque eu estou sofrendo pela causa de Cristo. Foi assim que os apóstolos, que eu mencionei agora há pouco, se sentiram. Eles não ficaram alegres porque tomaram 40 chibatadas e ficaram presos. Eles ficaram alegres por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Paciência. Paciência. Assim como tiveram os profetas. Eles foram feridos, eles foram presos, eles foram açoitados, alguns deles foram mortos. Você não tem em nenhum lugar da Bíblia eles dizendo que vão se vingar de alguém. Tem? Tem? Mas aí alguns dizem, a vingança pertence ao Senhor. Né? Alguns já olham assim, a vingança pertence ao Senhor. Cuidado. Paciência. Discernimento espiritual. Coisa que está tão em falta hoje na igreja. E essa frase eu quero citar, eu citei sexta-feira no nosso culto dos lares, eu quero citar de novo. Essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico expositivo no livro de Mateus. Comentário bíblico expositivo. Estou dando o nome do livro para você ir lá depois procurar para ver se eu estou falando a verdade. Comentário bíblico expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Cristo segundo Mateus. O hipócrita pode ir com Cristo ao Monte das Oliveiras, mas o hipócrita jamais irá com Cristo ao Monte do Calvário. Estão entendendo isso? O hipócrita, ele vai para o Monte das Oliveiras, quando está tudo bem, quando ainda continua tudo bem. Mas o hipócrita, ele nunca vai com Cristo ao Monte do Calvário, porque ali vai ter sofrimento. Ali vai ter sofrimento. Isso quer dizer que o hipócrita, ele só louva a Deus quando vai tudo bem. Só louva a Deus quando está tudo bem. Mas quando as provações, as dificuldades chegam, ele se aborrece com Deus. A culpa é de Deus. Ele se afasta de Deus. E aí começa a reclamação. Porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo outro, porque Deus aquilo outro, porque Deus não me ouve, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer. Já ouviu isso? E assim, né, Marcos? Guardem essa frase. O hipócrita pode ir com Cristo ao Monte das Oliveiras, mas o hipócrita jamais irá com Cristo ao Monte do Calvário. Amém? Ok. E qual é a recompensa então para tudo isso? Afinal de contas eu só falei do sofrimento até agora. Né? Só falei do sofrimento, mas qual é a recompensa disso? Primeiro, alegria. Alegria. Felicidade plena. Felizes. Muito felizes. Bem-aventurados. Somos e seremos se estivermos com o coração no lugar certo. Alegria. Alegria. O crente tem que ser alegre, mesmo diante das tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que essas coisas nos traz crescimento. Essas coisas têm caráter, essas coisas que acontecem nas nossas vidas têm caráter pedagógico. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. O Senhor quer nos mostrar alguma coisa. Por mais que doa, por mais que seja ruim, o Senhor quer te ensinar alguma coisa. Mas a culpa é do diabo. O diabo pode tocar a sua vida sem o Senhor permitir? Pode? Não.
Não pode. Ele não tem esse poder. Encare os problemas, encare as dificuldades como caráter, com os olhos, troque os óculos. Encare essas coisas com caráter pedagógico. Reino dos céus, olha que lindo. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. Voltando no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por minha causa, pois deles é o reino dos céus. Volta para o verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Ele começa e termina com a mesma recompensa. Ele começa com o reino dos céus e termina com o reino dos céus, porque é lá a nossa recompensa. É lá que tudo começa e é lá onde tudo termina. Foi de lá que ele veio e é de lá que ele vai voltar. E é para lá que ele vai me levar e te levar. Quem ele vai levar? Amém. Amém. Esses bem-aventurados. Ele vai levar esses bem-aventurados. Nós podemos perder tudo, menos essa recompensa. Essa recompensa nós não perdemos. A certeza de que nossa riqueza está no céu. Grande é a sua recompensa no céu. Ficaremos frustrados, viveremos vidas frustradas se nós acharmos que a nossa recompensa é aqui. A nossa recompensa não é aqui, pelo contrário. Aqui é perseguição, aqui é sofrimento, aqui é só pancada. Aqui não, a recompensa não é aqui, a recompensa é no céu. Se nós pensarmos assim, que a recompensa é aqui, nós vamos ter a sensação de que nós nadamos e nadamos e nadamos e morremos na praia, porque nada acontece, as coisas não acontecem. Aliás, não acontece da maneira que nós queremos, diga-se de passagem. Nós, os salvos em Cristo, nós fazemos parte de um seleto grupo de homens e mulheres de Deus, dos profetas, dos apóstolos e de tantos outros pais da igreja e de tantos outros discípulos que vão desfrutar da glória eterna do Senhor. Pelo que realmente nós temos sofrido, igreja. Pelo que realmente nós temos sofrido. Nós temos sofrido pela falta de fé? Peça fé. Nós temos sofrido por coisas terrenas? Nós temos sofrido por causa do meu cônjuge? Ninguém mandou casar. É lá, viu até o Daniel lá. Meu Deus. Pelo que você tem sofrido? Pelo que você tem sofrido? Você tem sofrido pelas suas escolhas erradas? Então comece a escolher certo. Escolha seguir. Escolha ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Escolha dizer não quando tem que dizer não. Escolha dizer sim quando tem que dizer sim para o Senhor. Temos realmente condições de irmos com Cristo ao Monte do Calvário? Ou nós só vamos com Cristo no Monte das Oliveiras? E de lá nós não passamos. Porque quando fala em sofrimento, essa parte eu não quero. Essa parte eu não gosto. Vocês estão vendo por que a igreja, ou ela é perseguida, ou ela é motivo de chacota? Estão entendendo por quê? A igreja perseguida é porque ela é fiel à palavra. É porque ela é fiel a Cristo. A igreja que é motivo de chacota é porque ela é centrada no homem. Ela é centrada no eu. Ela é centrada no que eu quero e não no que Cristo quer da igreja. Ela é centrada no que eu acho e não no que a palavra diz. Ela é centrada no que eu quero e não na vontade de Deus. Nós precisamos aprender a viver assim. Louvamos a Deus apenas quando está tudo bem? E quando vem as provações? E quando Deus nos tira algo?
Quando Deus leva, nós só louvamos a Ele quando está tudo bem? Eu citei hoje de manhã, e eu vou citar de novo. Nós precisamos viver o hoje, como se Cristo fosse voltar hoje. Ele não vai voltar hoje. Amém? Você sabia que Ele não vai voltar hoje? Como é que eu sei? Como é que você sabe que Ele não vai voltar hoje? Porque a Bíblia diz que antes dele voltar, o anticristo iria se levantar. O anticristo não está aqui ainda, não se levantou, ainda não, não vi nenhum, quer dizer, tem uns doidos que dizem que sim, que é Jesus, né? Ou que é Deus, mas o anticristo ainda não se levantou. A palavra diz que ele voltaria depois disso. Agora, para mim e para você, pode não existir amanhã. Nós estamos consternados, quem não está? O que aconteceu, por exemplo, no Brasil com o apresentador de TV, o Augusto Liberato. Quem não está consternado? Quem não ficou chateado? Quem não ficou triste? Quem aqui tem 40 anos aí, 50 anos, que não cresceu domingo assistindo aquele homem? Todo domingo. Ou se não estava assistindo, pelo menos ouvia. É um homem que fez o bem. Ele ajudou pessoas, ele era querido. Ele tinha Cristo? Não sei. Também não estou aqui para julgar. Também não estou aqui para julgar. O que eu quero dizer é que ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, não tinha? Ele tinha casas, ele tinha posses, ele era famoso, ele era visto, todo mundo o conhecia, mas para ele não teve amanhã. Num lapso, num momento, ele estava lá em cima vivo, e menos de um minuto depois ele estava lá embaixo morto. A vida é assim. Pode não ter amanhã. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu brinco com meus filhos. Ah, depois eu amo minha esposa. Ah, depois eu amo meu marido. Ah, depois eu amo minha mãe. Ah, depois eu amo meu pai. Ah, depois eu vou para a igreja. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu dou. Ah, depois eu isso. Ah, depois eu aquilo. É assim, sempre assim. É sempre depois. Pelo que nós temos sofrido, gente? De verdade. Só louvamos a Deus quando tudo vai bem? E para terminar, para encerrar, eu gostaria que você abrisse agora 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Prepara aí, Neuza, eu vou ler só 26 versículos agora. 25, para ser mais exato. Esse é o encorajamento que Pedro deu à igreja e é o encorajamento que eu quero passar para você. Nós já estudamos a primeira carta de Pedro, inclusive. Tem os vídeos aí passados no YouTube, se você quiser ir lá. Mas é o encorajamento que eu quero dar para vocês. Leia comigo. 1 Pedro, a partir do verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, desculpa. 1 Pedro 1, a partir do verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse é o encorajamento que eu tive quando eu li essas palavras, e eu quero que você também seja encorajado por elas. Se você não lembrar de mais nada que eu falei, lembra que eu pedi para você ler 1 Pedro 1, de 3 a 25. 3 a 25? 3 a 25. Amém? Todos abriram? Acompanhem comigo a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles habitava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Glórias a Deus. Você quer um encorajamento maior do que esse? Nós não precisamos. Esse é o encorajamento. Leia, medite nessas palavras durante a semana. E seja um bem-aventurado. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé? Pai Santo, mais uma vez, nós queremos te agradecer por essa jornada que estivemos durante esses estudos, ó Pai, nas bem-aventuranças. Senhor, nós contamos com o Teu favor para que possamos viver dessa maneira. Nós contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia para que possamos viver dessa maneira. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes. Nos ajude, Senhor, a chorar pelos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a sermos mansos. Nos ajude a termos fome e sede de justiça.
Nos ajude a sermos misericordiosos. Nos ajude a sermos pacificadores. E na perseguição, Senhor, nos ajude a sermos fiéis. Que possamos ser fiéis a Ti, assim como o Senhor é fiel conosco. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Senhor, como foi dito aqui, que nós possamos ir com o Senhor a todos os lugares, inclusive para a cruz, inclusive para o Monte do Calvário. Que possamos estar com o Senhor e que o Senhor esteja nas nossas vidas em todos os lugares, em qualquer coisa que fizermos. Que tudo que fizermos glorifique ao Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados, eu te peço. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, eu te peço. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe as nossas falhas. E nos ajude a perdoar aqueles que têm falhado também conosco. Pai Santo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas somente a Ti. Nada é de mim, é tudo acerca do Senhor. Nada é para mim, é tudo para o Senhor e para o louvor da Tua glória. Obrigado, Pai. Obrigado por essas semanas de estudos. Obrigado pelos homens que vieram antes de nós, que nos ajudam a entender, que nos ajudam, ó Pai, a entender melhor e aplicar essa palavra à nossa vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que atua em nós, que nos dá o entendimento da Tua palavra, que atua em nós para vivermos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão aqui presentes essa noite. Por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, que eles possam se voltar mais uma vez a Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que eles não se distraiam com os problemas, que nós não nos distraiamos com os problemas, mas que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. É em nome dEle, o Seu Santo unigênito, o Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.